No vídeo de hoje, nós vamos assistir um trecho de uma pregação de um pastor adventista. A minha pergunta é, será que o que esse pastor vai falar é algo que é de fato heresia? Será que é apenas um desvio doutrinário que pode ser suportado? Ou será que não tem nenhum tipo de relevância, ou seja, é algo que é realmente bíblico? Qual dessas três opções se encaixa aquilo que o pastor adventista vai pregar? Vamos conferir aqui comigo. Qual é o momento mais importante da história? Muito cuidado com o que o senhor vai falar agora, sobre qual é o momento mais importante da história. Eu teria bastante cuidado, vamos ver. Nós precisamos entender que desde 1844 até agora está acontecendo algo extraordinariamente importante na história do planeta Terra. Desde 1844 até agora está acontecendo algo mais importante. Então, eu tenho a impressão de que ele vai dizer agora que de 1844 para cá nós estamos vivendo o período mais importante da história. E nós precisamos entender de que dentro do contexto do plano da salvação, isso é fundamental para as decisões daqueles que vão se salvar ou vão se perder. Olha só o que esse pastor acabou de dizer, que dentro do projeto de salvação, entender o que está acontecendo de 1844 para cá é fundamental para aquelas pessoas que vão ser salvas ou para aquelas pessoas que vão se perder. Se ele realmente acredita naquilo que ele falou, ele está me dizendo que quem não acredita vai se perder. Ou seja, que a salvação está condicionada a uma doutrina de 1844 para cá. E aí eu te pergunto, o que acontece com o pessoal para trás que nem sabia dessa doutrina? Quando Jesus morreu, por exemplo, nós que não existíamos, tínhamos chance de salvação? Claro que tínhamos. Isso é óbvio. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para salvar os crentes do passado, do Antigo Testamento, do presente que criam nele e do futuro. O sangue de Jesus, ele pagou todos os pecados de todos aqueles que creram e crerão no seu sangue. Então, sim, eu não sei aonde que ele quer chegar com esse raciocínio, mas o sangue de Jesus tem poder para salvar a todos. Nós não existíamos, né? Nem se pensava nisso, não tinha como. Agora, qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens, não é. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo. Será que é isso mesmo? Que o centro da obra de Jesus é o santuário no céu? Eu acho que a Ellen White está um tanto quanto equivocada aqui, hein? Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos falar. É curioso que o apóstolo Paulo parece que pensa diferente desse pastor e pensa diferente da Ellen White. Porque o apóstolo Paulo me diz que o que ele prega em todo o tempo é a mensagem da cruz. Toda a teologia de Paulo só faz sentido à luz da cruz. Aliás, os sacrifícios do Antigo Testamento todos apontavam para a cruz. O apóstolo Paulo me diz que foi na cruz que a cédula de dívida que pesava contra nós por causa do pecado foi rasgada. Ou seja, no momento em que Jesus morreu, todo o meu pecado, que criei nele anos depois, foi pago lá atrás. A obra de Cristo na cruz foi justamente pagar o preço do pecado do homem diante de Deus. Deus é um Deus santo, puro, perfeito. Deus é um Deus que tinha razão e justiça em punir a humanidade com a morte por causa da entrada do pecado. Só que o que acontece é que Jesus vai em nosso lugar para a cruz e de modo substitutivo ele recebe a ira de Deus, a ira que recaía sobre mim, ele recebe ali na cruz. Então não existe nada que vem depois da cruz que possa ser tão importante para a minha salvação a ponto de suplantar a teologia da cruz. Qualquer coisa que ele falar daqui para frente vai soar para mim como bobagem e heresia. Um pouquinho mais sobre esse juízo investigativo. Analisemos algumas coisas mais. Você sabe que em 22 de outubro de 1844 se cumpriu a profecia de Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 fala de um livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago.
Em Apocalipse capítulo 10, o que nós temos é o apóstolo João, que está tendo uma série de visões, as visões apocalípticas, que nem sempre se referem ao futuro. Na verdade, boa parte daquelas visões se refere ao momento presente e a ecos ao longo de toda a história, ou seja, coisas que acontecem de modo cíclico ou até espiral, ou seja, caminhando para frente na história. Ele recebe um livrinho, ele come esse livrinho, que tem um gosto de mel na boca, mas é amargo ali no estômago. Isso não é uma profecia, ou seja, no sentido futurístico, não é algo que iria acontecer. Isso estava acontecendo com João no momento em que ele estava tendo aquela visão, fazia parte da visão. João não estava dizendo que no futuro alguém iria comer um livrinho, que ia ter gosto de mel, que ia ser amargo no estômago, de jeito nenhum. Então não tem uma profecia com relação a isso para se cumprir. Segunda coisa é que não existe nenhum indicativo no livro de Apocalipse de que essa profecia, ou melhor dizendo, de que esse livrinho seja o livro de Daniel. Qualquer conjectura ligando o livro de Daniel com o livrinho que o apóstolo João comeu aqui no livro de Apocalipse é uma mera conjectura, ou pior, veio por meio de uma revelação adicional. Ou seja, algum anjo disse para Ellen White ou para algum dos fundadores aí do Adventismo que aquilo era o livro de Daniel. Porque, biblicamente, apenas olhando o texto, não dá para tirar essa conclusão. Nós não temos tempo aqui de estudar esse texto, quem sabe em outro momento a gente pode estudar, mas esse livrinho nada mais é do que o livro de Daniel, que foi estudado com muita intensidade ali, não é? Momentos antes de 1844, de maneira especial de 31 a 44, com Miller, e aí surgiu o movimento millerita, a ponto de os historiadores dizerem que 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, das 17 milhões que existiam, se tornaram milleritas, não é? E aí, interessante, não é? O que isso aconteceu. E isso fez com que se despertasse um estudo maior do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele abre então essa situação de um evento muito importante, que a princípio eles pensavam que seria na Terra, mas logo em seguida, no dia 23 de outubro, um cidadão chamado Hira Edson, e ele menciona isso anos depois, ele então estava, depois de ter ficado um tempo no celeiro, orando com aquele povo milerita que não sabia o que tinha acontecido, porque eles esperavam a volta de Jesus. Eles então passam por um milharal, e possivelmente ele e Crozier, que era um outro pioneiro. E aí então ele diz que vê o céu se abrindo e vê Jesus saindo do lugar santo do Santíssimo no santuário celestial. Aqui ele entregou o ouro, porque aqui ele disse como que realmente eles chegaram a toda essa conclusão. Eles estavam orando num celeiro, saíram e um deles teve uma visão. E aí essa visão, ele via o santuário celestial ou tudo mais. Ou seja, boa parte daquilo que ele está dizendo não parte de uma interpretação bíblica fiel, parte de uma revelação extrabíblica. E qualquer revelação extrabíblica de cunho doutrinário deve ser veementemente rejeitado. Primeiro, porque qualquer um pode inventar. Quem disse que essa história é verdadeira? Quem disse que eles não tinham nenhum tipo de distúrbio mental e tinham lá visões no modo de alucinações? Quem disse que eles não foram usados pelo diabo para ter esse tipo de visão? Porque quem baliza essas coisas é a palavra de Deus. E a Bíblia teria dito sobre isso se isso aqui fosse verdade. Agora, qualquer pessoa pode aparecer e dizer que teve uma visão nova, que teve uma visão sobre uma nova interpretação da Bíblia. Não é possível que alguém vai ficar sujeito a uma doutrina que surge a partir de uma nova revelação e não a partir de uma leitura da Escritura. Isso simplesmente não faz o menor sentido. E, na verdade, eu disse no início do vídeo que a gente ia ver se isso aqui era heresia, se era algo que era inofensivo. E, na verdade, isso aqui é uma heresia das grandes, não é pequena. Porque isso aqui está tirando o foco da obra da cruz, a obra consumada da cruz de Jesus. Ou seja, quando ele paga todos os pecados, quando o autor de Hebreus diz que não resta mais nenhum sacrifício, quando o apóstolo Paulo diz que todos os meus pecados já foram pagos, e eles estão jogando isso para um outro momento histórico, 1844 anos depois. O que aconteceu que Deus deixou no limbo, ou Deus deixou no escuro, 1844 anos a sua igreja, 1844 anos, sem a igreja saber o que significava uma profecia. Ninguém percebe o quanto que isso é absurdo, o que ele está dizendo aqui? Eles não tiveram, com certeza, luz, porque não leram Hebreus, capítulo 8, por exemplo, verso 1 e 2, que é muito claro, que diz o quê? Que Jesus está hoje no santuário, não feito por mãos humanas, no céu.
Eles não tiveram a luz propositalmente, Deus não permitiu que eles soubessem disso. Olha só, ele está dizendo que o povo do passado não teve a luz suficiente, nem mesmo os apóstolos. Esses homens aqui tiveram uma iluminação maior que os apóstolos. Eles podiam simplesmente fundar uma nova religião se eles quisessem, porque eles estão dizendo que eles têm uma autoridade e um conhecimento maior do que o apóstolo. E veja bem como que isso é uma premissa básica de alguns grupos, por exemplo, do gnosticismo. O que é o gnosticismo? É um grupo que se dizia mais espiritual do que o outro, porque tinha uma revelação que outro grupo não tinha, e que para chegar até Deus precisava daquela revelação deles. Isso lá no século I, no século II, no século III, isso já é combatido na Bíblia por Paulo, por João. E agora, 1844 anos depois, eles ressuscitam a mesma heresia. E até agora a igreja adventista está batendo nessa mesma tecla, de que tem uma revelação que os outros povos não têm, que as outras igrejas não têm. E, na verdade, isso só é um sectarismo religioso. Você não pode olhar para isso aqui com um ar de neutralidade ou de naturalidade. Isso aqui é um absurdo teológico. Isso aqui é cuspir na obra da cruz de Jesus. E ainda é importante lembrar que em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, quando fala sobre um santuário no céu, não está falando de um santuário literal. Essa interpretação só existe por causa da visão que o rapaz ali teve. Porque o santuário mais perfeito que existe no céu, na verdade, é o próprio Cristo e a presença de Deus. Cristo, sim, é um sacerdote que intercede por nós continuamente no céu. Isso, sim, está na palavra, isso está na Escritura. Mas isso não significa que em algum momento ele entrou num santuário do céu. Ele começou a oferecer isso no momento da sua ascensão, quando ele foi entronizado, quando ele entrou ali à direita de Deus Pai. Isso não foi em 1844, isso foi no momento em que ele subiu ao céu, que está relatado lá em Atos, capítulo 1, a subida de Jesus. Você não pode querer colocar alguma coisa a mais numa obra que já foi completa, numa obra que já foi perfeita, que é a obra da cruz de Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o momento mais importante da história do planeta Terra. O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo. Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. O que significa esse juízo? Significa que o momento mais importante da história do planeta Terra começou a ser escrito. Detalhe que até agora ele não explicou o que é o tal do juízo investigativo, né? O que significa esse juízo? Que começou a era mais importante da história. Ok, e o que significa o juízo? Ele tem que explicar, né? Bom, eu não sou adventista, então eu tive que dar um Google aqui para saber o que realmente é o juízo investigativo. O que eu achei é o seguinte: Jesus está investigando a vida dos crentes para poder, então, separar aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Isso aí é um problema imenso. Primeiro, porque o mundo já está condenado, é o que Jesus diz. Ou seja, o mundo não será condenado. O juízo final não é o momento real da condenação, mas sim o momento final e estabelecimento final disso. Mas o mundo já está condenado e nós já estamos salvos. Segundo, que não é meritocrata, nós somos salvos pela graça, então não existe um juízo. Nós não estamos sendo julgados agora, porque senão nós não teríamos sido justificados mediante a fé. Diante do tribunal de Deus hoje, nós já somos justificados, ou seja, já somos salvos, já está selado o nosso destino em Cristo Jesus. Não tem como ter um juízo depois disso. Não estou entendendo? Eu pensei que era a cruz, eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Ah, que coisa. Entenda. Na cruz não estava nada definido. Que coisa interessante, né? Os adventistas têm um hino no hinário deles que diz assim: meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Ou seja, o hino que eles cantam diz que na cruz já estava tudo definido, porque o meu nome está lá. E agora o que ele está dizendo é que na cruz não tinha nada definido. Sendo que Jesus, ao se referir à cruz, disse que estava dando a vida pelas suas ovelhas. Ele sabia muito bem por quem que ele estava morrendo na cruz. Ele fala para o Pai: aqueles que tu me deste. Como que na cruz não tinha nada definido? Na volta de Jesus, tudo estará definido. Qual é o momento de definição? Qual é o momento em que há chance? Qual é o momento que há graça ainda? A partir de 22 de outubro de 1844. Antes disso, como é que era a chance e como é que era a graça, querido? Será que antes disso o povo estava no purgatório esperando o juízo? Será que antes disso todo mundo se perdeu porque não tinha essa luz? Isso aí eu realmente não sei. Eu queria ouvir dele o que teria para acrescentar além disso.
até momentos antes da volta de Jesus, que nós, em teologia, chamamos esse momento de o fechamento da porta. Então percebam que claramente o veredito final disso aqui é heresia. Isso aqui é heresia, porque é cuspir na obra da cruz, é destruir a obra que Cristo construiu na cruz. Não caia nessa heresia aqui. A sua vida foi resgatada, foi salva na cruz do Calvário. E a mensagem que nós pregamos ao mundo é a mensagem da cruz, porque foi na cruz que a justiça de Deus foi satisfeita, foi na cruz que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, morreu em nosso lugar e selou ali a nossa redenção. A Igreja de Jesus não tem outra mensagem que não seja a mensagem da cruz.